Nancy DeMoss Wogemuth identifica alguns medos que você poderá encontrar se você realmente agir com humildade no seu casamento. Então, quem vai se preocupar comigo? Deus fará isso. Se você se humilhar, Deus vai te colocar para cima. Ele cuidará das suas necessidades. Bem, eu vou ser um capacho. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se aproximar do seu marido com um espírito humilde e ensinável, você provavelmente vai descobrir que seu marido vai colocá-la em um pedestal tão alto que será preciso um telescópio para te encontrar. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth. Esta semana, Nancy está ensinando sobre o orgulho e a humildade ao dar sequência à série baseada no livro Buscando a Deus. Hoje falaremos sobre o capítulo 2, lição 2. Se você ainda não tem esse livro de estudos, visite o site avivanossoscorações.com e adquira já a sua cópia do Buscando a Deus. Aqui está Nancy, na voz de Renata Santos. À medida que continuamos a buscar ao Senhor para obter avivamento, precisamos reconhecer que essa questão do orgulho não é uma questão pequena. É algo grande, muito grande para Deus. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele derrama graça sobre os humildes. Deus humilha os orgulhosos. Uma vez ouvi uma forma de explicar isso que dizia que Ele se coloca em formação de batalha contra aqueles que estão sendo orgulhosos. Assim como você, eu quero que Deus se aproxime de mim e quero me aproximar de Deus. Mas estamos vendo que as únicas pessoas que podem realmente se aproximar de Deus são as humildes, contritas e quebrantadas. Então, cada vestígio de orgulho na minha vida é algo que mantém Deus longe de mim. Isso me mantém distante de Deus, mantém Deus se opondo a mim. Imagine o Deus Todo-Poderoso se opondo a nós. Isso é exatamente o que acontece quando estamos sendo orgulhosas, quando nos recusamos a nos humilhar, quando nos recusamos a reconhecer os nossos erros. Quando nos recusamos a aceitar a responsabilidade por nossas ações, nossas atitudes, fazemos de Deus nosso oponente. E o que Deus faz com os orgulhosos? A Bíblia nos fala sobre isso diversas vezes. Veja Daniel, capítulo 4. Provavelmente este seja o tema do livro de Daniel. No versículo 37 diz: E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus humilhará aqueles que se recusarem a se humilhar. Deus está comprometido, conforme vemos nas Escrituras, a punir o orgulho e a derrubar o orgulhoso. Isaías, capítulo 2, nos mostra como Deus responde aos orgulhosos. Diz assim: Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Verso 11. Vejamos vários versículos em Provérbios. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos. Provérbios 15, 25a. Pense nisso. Há orgulho em sua casa?
orgulho no seu casamento, orgulho em seu coração. Deus diz: trabalharei contra sua casa, eu vou derrubá-la, eu vou destruir o que é orgulhoso. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16, verso 5. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29 e 23. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Salmo 101, versículo 5. Então, no livro de Jeremias, lemos: a arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Jeremias 50, 32. E em Obadias lemos: ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Obadias 1, 4. Esse é o princípio que vemos ao longo das Escrituras. Você se exalta e Deus vai derrubá-la. Ele promete isso. Pode ter certeza. Isso vale para indivíduos, vale para uma família, vale para uma igreja, vale para um local de trabalho, vale para as nações neste mundo. Você se exalta e, da maneira de Deus e no tempo de Deus, Ele vai derrubá-la. Mas também há o outro lado disso. Você escolhe se humilhar e Deus vai exaltá-la. Ele vai exaltar aqueles que se humilharem, aqueles que se colocam em seu devido lugar, sob a autoridade dele. Então vamos pensar no exemplo mais poderoso da verdadeira humildade cristã de todos os tempos, e esse é o exemplo do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Você está familiarizada com essa passagem, mas acho que preciso voltar repetidas vezes a essa passagem para me lembrar de como é a humildade. Este é o espírito que eu e você queremos ter se vamos buscar ao Senhor, que devemos ter, o espírito de Cristo, esse espírito humilde. Paulo começa em Filipenses capítulo 2, na verdade em todo o livro de Filipenses. Uma dica aqui é ler esse livro e estudá-lo mais a fundo, procurando por evidências de humildade e características de humildade. Há também algumas evidências de orgulho no livro de Filipenses. Você se lembra das duas mulheres que não se davam bem uma com a outra? Paulo diz: vocês precisam aprender a se dar bem. São duas mulheres trabalhando na igreja. Como temos isso em nossas igrejas hoje? Mulheres que não conseguem se dar bem juntas. Paulo diz: humilhem-se. Mas aqui no capítulo 2, no meio do livro de Filipenses, está esse maravilhoso retrato do ser mais humilde que já viveu, que também é o mais exaltado que já viveu, o Senhor Jesus. Ele diz nos versículos 1 a 2: se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele está falando com o corpo aqui, com uma igreja local. Ele está dizendo: ei, vocês aí em Filipos, e vocês aí em Little Rock, ou Chicago, ou no Brasil, onde quer que vocês morem, em sua igreja local, tenham uma mente só, estejam de acordo. Você pode pensar: isso significa que não temos diferenças, que não temos nenhum desacordo? Não.
Vocês terão diferenças, mas serão capazes de se humilhar e amar uns aos outros através dessas diferenças e caminhar juntos na busca de agradar ao Senhor. Em seu casamento, ele diz: vocês, marido e mulher, estejam de acordo. Isso não significa que vocês não tragam forças diferentes para o casamento. Não significa que vocês não tragam suas próprias opiniões para o casamento. Mas significa que vocês dois, marido e esposa, se submetem ao senhorio de Cristo. E agora não é mais ela querendo a vontade dela, ou ele querendo a vontade dele, ela achando que o jeito dela é o certo e ele achando que o jeito dele é o certo. Conflitos são inevitáveis. Agora há duas pessoas que se uniram, se humilharam, curvaram-se, curvaram seus pescoços e dobraram os joelhos diante do senhorio de Cristo e disseram: Senhor, o Senhor está no controle deste casamento, dessa casa, dessa igreja, que seja do seu jeito, não do meu jeito, mas do seu jeito. Que a sua vontade seja feita. É assim que vocês se tornam uma mente. E Paulo diz no versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não faça o que está fazendo para parecer melhor que o outro, mas considere os outros superiores a si mesma. Deixe-me perguntar uma coisa. Pense no seu companheiro. Pense nas pessoas do seu pequeno grupo, nas pessoas do seu ambiente de trabalho, nas pessoas com quem você vive e trabalha, nas pessoas com quem você frequenta a igreja. Você considera todas essas pessoas como melhores do que você? Eu vou te dizer que vai fazer uma diferença no seu casamento se você começar a olhar para o seu marido através de olhos de humildade. Se você o considerar como mais importante do que você mesma. Então, quem vai se preocupar comigo? Deus fará isso. Se você se humilhar, Deus vai colocá-la para cima. Ele cuidará das suas necessidades. Então eu vou ser apenas um capacho. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se aproximar do seu marido com um espírito humilde e ensinável, você provavelmente vai descobrir que seu marido vai colocá-la em um pedestal tão alto que será preciso um telescópio para encontrá-la. Não estou dizendo que, com certeza, isso vai acontecer. Talvez não. Seu marido pode não ter um coração voltado para o Senhor, mas há algo em nós, mesmo como seres humanos, que é atraído pela humildade. Pense sobre isso com relação a seus filhos. Quando eles se humilham e demonstram um espírito ensinável, responsivo e flexível, você não se sente mais atraída por eles do que quando chegam de braços cruzados, revirando os olhos, resistindo à sua liderança e à sua autoridade? Você não resiste a eles quando os vê resistindo a você? Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus se aproxima dos humildes. Ele diz: considerem os outros como mais importantes do que vocês mesmos. Você tem um espírito de Cristo para isso. Isso não é natural, é sobrenatural. Então Paulo diz no versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não pense somente nas suas distrações, seus interesses, suas coisas, sua família, nas coisas que preocupam você. Se importe com os interesses dos outros. Pergunte a si mesma, quando você for se encontrar com alguém: como posso conhecer melhor essa pessoa?
saber o que ela tem no coração? Como posso descobrir quais são as suas necessidades, seus fardos, suas preocupações? Demonstre interesse pelos outros. Os versículos 5 a 7 dizem: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o coração de humildade. Tomar uma forma de um servo. Você diz: sim, eu não me importo de ser uma serva, desde que ninguém me faça servir. Eu quero escolher quem eu sirvo, quando eu sirvo e como eu sirvo. Correto? Deus diz não. Faça como Jesus fez. Ele despiu-se de sua reputação e assumiu a forma de servo, nascendo à semelhança dos homens. Este é o Criador do universo, se curvando para lavar os pés daquele que o trairia, tomando a forma de servo. Quando você está se humilhando para servir a sua família, para servir em sua igreja, é aí que você se torna mais parecida com Jesus. E, sendo encontrado na forma humana, versículo 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Essa é outra marca da humildade, a obediência. Obediente, flexível, respondendo à autoridade dada por Deus. Ele obedeceu à palavra de Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus. Ele obedeceu às autoridades humanas que Deus colocou em sua vida. E até onde ele foi em obediência? Ao ponto da morte. Quer dizer, seguiu todo o caminho de sua vida, até mesmo a morte em uma cruz. Então, o que aconteceu? Aqui está um princípio de Deus em operação. Você se humilha, Deus vai exaltá-la. Versículos 9 a 11 diz: portanto, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro nos diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Versículo 5. Eu quero desafiá-la a, quando você se vestir de manhã, que não seja só para ter certeza de que você está vestindo suas roupas, mas para ter certeza de que você esteja se vestindo de humildade. Vistam-se todos vocês com humildade, uns com os outros. É melhor você se vestir de humildade antes de sair do seu quarto pela manhã. É melhor se vestir com ela antes de ver o seu marido, antes de ver os seus filhos. É melhor se vestir com ela antes de começar a trabalhar. Vistam-se com humildade uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Essa graça é algo que você e eu precisamos desesperadamente todos os dias, em cada momento de nossas vidas. Vamos estudar uma semana inteira sobre isso nessa série Buscando a Deus. Você nunca usufruirá da graça de Deus até aprender a se humilhar. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, 6. Eu quero dizer a vocês, mulheres, eu disse isso muitas vezes ao longo dos anos, e vocês me ouvirão dizer isso muitas outras vezes. Vocês nunca
irão errar no caminho da humildade. Quando você vai para a cama à noite, seu rosto está virado para a parede, dando as costas para o seu marido e há uma montanha de gelo entre vocês. Coisas dolorosas foram ditas. Ele começou, você começou. Sabe que esse ponto não importa, não é? Mas você está dizendo, ele precisa se humilhar. E Deus está dizendo, humilhe-se você. Corra para a cruz. Veja se você consegue chegar lá primeiro. Assuma a mente, o coração de Jesus, o servo, aquele que considerava os interesses dos outros acima dos seus. Humilhe-se. Veja se consegue ser a primeira a buscar o perdão depois de ter falado bruscamente com um membro da família ou ter disciplinado uma criança com raiva. Volte, busque perdão. Diga, eu estava errada, eu pequei. Você poderia, por favor, me perdoar? E se você não consegue fazer essas palavras saírem da sua boca, diga, Deus, preciso de graça para me humilhar e dizer as palavras. Em todas as circunstâncias e situações da vida, há um caminho de humildade que você pode tomar. Você pode escolher revestir-se com humildade. Mais de Cristo, menos de mim. Tudo de Cristo, nada de mim. Esse é o caminho da humildade. Você pode pensar no início. Estou apenas sendo atropelada. Minhas necessidades não vão ser atendidas. Posso garantir que suas necessidades serão atendidas. Deus se aproximará de você. Ele cuidará de você. Ele se deleitará em derramar a sua graça sobre você quando você se coloca no lugar da humildade. Senão, você estará caminhando por uma vida inteira com Deus se opondo a você. Isso é o que está acontecendo em nossas igrejas hoje. Casamentos, indivíduos, casais, famílias, Deus está se opondo a eles por causa do orgulho deles. Ele diz, você quer avivamento? Eu avivo os corações dos contritos, dos humildes, daqueles que percebem que não são nada e eu sou tudo. Ó Senhor, como oramos para que o Senhor nos conceda um batismo de humildade. Mergulha-nos nele, nos revista dele. Que escolhamos o caminho da humildade como Jesus fez para o nosso bem. Aquele que era rico tornou-se pobre para que nós, através da sua pobreza, pudéssemos ficar ricos. Senhor, ajuda-nos a nos despir do orgulho, daquela maneira feia, corrupta, egocêntrica de pensar e de viver que nos mantém em escravidão. E, Senhor, leva-nos de volta para nossas casas, como mulheres que caminham em humildade em nossa igreja e em nossos locais de trabalho. Para lá exalar a humildade de Cristo, para exalar a fragrância da humildade do Senhor Jesus, não para que outros possam dizer, olha como ele é humilde, mas para que possam dizer, olha como Deus é grande. Que o Senhor seja exaltado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa é Nancy DeMoss Wolgemuth com uma mensagem que toda mulher precisa sobre humildade. Por quê? Porque todas nós somos tentadas a sermos cheias de orgulho. Nancy foi profundamente ajudada pelos pensamentos de Dick Eastman sobre humildade. Pedimos a ele para compartilhar alguns desses pensamentos conosco do capítulo 2 de Filipenses. Sabe, nunca houve um avivamento ou despertar na história nos quais a qualidade da humanidade não tenha sido manifestada como absolutamente fundamental. Todos nós estamos tão familiarizados com a grande diretiva de 2 Coríntios 7,14, que é citada tantas vezes quando falamos de avivamento ou despertar. No entanto,
às vezes perdemos a noção de que a primeira qualidade ou diretiva mencionada não é a oração como tal, e não é mesmo o arrependimento, embora isso imediatamente se siga àquilo, mas se o meu povo, que é chamado pelo meu nome. Todos sabemos que a primeira coisa é humilhar-se. E depois disso, orar e buscar a face de Deus. Você vê a oração aí como mais do que a qualidade de pedir a Deus bênçãos e coisas, em que procurar sua face é a essência do que estamos realmente falando. É clamar a Ele por quem Ele é. Então, se nos afastarmos de nossos caminhos perversos, o que, é claro, significa o arrependimento, Ele promete primeiro perdoar nossos pecados e então curar a nossa terra. Não é realmente possível olhar para a lição sobre o que significa humildade sem ir imediatamente para Cristo e a cruz. O capítulo 2 de Filipenses é uma passagem em particular em que vemos a descrição da vida de Cristo e sua humildade de forma muito clara. Como li aqui no versículo 2, Paulo está implorando aos crentes filipenses. Ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. No próximo versículo, ele dá 3 nãos, e eles realmente se encaixam nesse tema de hoje. Primeiro, ele diz: não sejam egoístas. Claro que é aí que tudo isso começa. Humildade. Logo em seguida, ele diz: não tentem impressionar os outros. Sejam humildes, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Depois ele diz o terceiro não. Não olhem apenas para seus próprios interesses, mas se interessem pelos outros também. Versículo 4. Eu sempre disse que a humildade não significa tanto se rebaixar, mas sim exaltar todos ao seu redor. Porque se você exalta todos ao seu redor, você automaticamente se torna inferior. Os versículos 5 a 7 então dizem: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora aqui está a chave. Os versículos 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acredito que quando a igreja começar a se humilhar, ela dará um dos maiores passos para criar o clima necessário para que um verdadeiro avivamento aconteça. Em 1998, Deus me moveu para que eu passasse um mês inteiro em oração. Foi a segunda vez que isso aconteceu na minha vida. Eu deixava de lado minha agenda diária e o tempo que passava na minha mesa, e eu passava esse tempo em oração. Determinei que seria dezembro de 1998. Bem, e olhe só, eu recebi um pequeno pacote apenas um dia ou 2 antes do dia de ação de graças, e foi um dos maiores presentes que eu já recebi. Era um pequeno livro intitulado Humildade. Então, eu o levei comigo para o meu local de oração, num local muito quietinho. Eu estava sentado em um parque no primeiro dia e decidi abrir o final do livro. Eu normalmente nunca faria isso. Eu li onde no final do livro Andrew Murray disse: se você realmente quer entender a humildade, passe um mês inteiro orando sobre isso. E assim eu o fiz. Todos os dias, além da Bíblia, esse foi o único livro que eu li. Deixe-me ler algumas coisas que Andrew Murray disse. Ele disse em uma ocasião: a vida cristã sofreu perdas porque os crentes não foram claramente guiados para ver que nada é mais natural e bonito e abençoado do que ser nada para que Deus possa ser tudo. Então, ele continua:
A humildade é simplesmente o senso de ser nada que vem quando enxergamos que Deus é tudo e permitimos que Ele seja tudo para nós. Então, um pouco mais tarde, ele disse o que se segue, e eu achei isso ótimo. A humildade é o único solo em que a graça pode se enraizar. A falta de humildade é a explicação suficiente de cada falha e fracasso. Humildade não é tanto uma graça ou virtude como as demais. Ela é a raiz de tudo, porque só ela assume a atitude certa diante de Deus e permite que Ele, como Deus, faça tudo. Em seguida, ele explica dizendo: se a humildade é a raiz da árvore, sua natureza deve ser vista em cada ramo, folha e fruta. Se a humildade vem primeiro, a graça que permeia a vida de Jesus, o segredo da sua expiação, então a saúde e a força da nossa vida espiritual dependerão inteiramente de colocarmos essa graça em primeiro lugar também. Podemos então dizer: bem, como você se torna humilde? Volte para aquela passagem das Escrituras. Não seja egoísta. Isso é uma coisa. Outra, não vivam para causar uma boa impressão nos outros, mas sejam humildes, pensando nos outros como superiores a vocês mesmos. E então aquele terceiro não pense apenas em seus próprios interesses, mas se interesse pelos outros. Quando analisamos a história de grandes líderes que causaram maior impacto, eles foram humildes por se concentrarem nos outros. Humildade é realmente sacrificar algo e é doar-se a si mesmo. É por isso que ela é a primeira coisa da lista. 2 Crônicas 7,14 diz: se meu povo se humilhar, um espírito de humildade será a chave para o avivamento. Esse é Dick Eastman falando sobre a humildade de Filipenses capítulo 2. Vamos ouvir dele de novo. Antes disso, ouvimos Nancy DeMoss Wolgemuth falar sobre a ligação entre avivamento e humildade. Nancy escreve poderosamente sobre humildade em seu livro Quebrantar-se completamente diante de Deus. É uma mensagem clássica que vai ficar com você por toda a sua vida. É um livro pequeno, cheio de pensamentos profundos sobre humildade. Inclui uma lista contrastando a diferença entre pessoas orgulhosas e pessoas quebrantadas, e esta lista fará você parar, pensar e se arrepender. Você pode obter mais informações sobre este livro e onde comprá-lo no nosso site www.avivanossoscorações.com. Nancy falou sobre quebrantamento e humildade em uma grande reunião de pessoas envolvidas no ministério. Foi uma mensagem ungida que Deus usou poderosamente. Vários dias de confissão pública se seguiram. Vamos ouvir parte dessa mensagem no próximo episódio. Não perca! Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, faz parte do Ministério Life Action.